Felipe, Ô, seu João, como que você tá, meu irmão? tudo bem, meu senhor? Bem também, te vi aí, o que você tá fazendo, cara? Ah, tô fazendo minha colheita diária aí. Pô, legal, e a família, como que tá? Ah, vai bem, Pô, E aí, bacana, tudo certo, graças a Deus. muito bom. E os negócios, como que estão indo? Pô, João, então, a situação não tá muito boa não, a situação tá difícil. Por mais que a gente esteja exportando bastante, eu vejo que, eu sinto que o Brasil tá perdendo competitividade em relação ao resto do mundo. Poxa, sério mesmo, Felipe? Não imaginava isso, cara, mas por que você tá falando isso? Como assim? Pô, João, então, acho que a gente poderia expandir muito mais nossos negócios. Para isso, o governo deveria ajudar a gente desvalorizando o câmbio, por exemplo, e isso poderia tornar os nossos produtos mais atrativos em comparação com o mundo. Não, entendi, Felipe. Faz muito sentido o que você falou. Mas pensa comigo, cara. Se o governo desvalorizasse o câmbio, existem uma série de indústrias do nosso país que seriam afetadas com isso. Indústrias, por exemplo, que precisam de produtos importados para suas produções. E nós mesmos, o setor agrícola brasileiro, ele depende muito de fertilizantes e agrotóxicos importados, que por sinal são provenientes de um cartel que está à beira de elevar os seus preços. Então pensa, se o câmbio fosse desvalorizado, a gente ia sofrer inúmeras consequências. A nossa produção ia ficar cada vez mais cara. Talvez isso não seja a melhor solução. Ah, João, eu concordo com o senhor. Eu acho que o nosso setor deveria atrair mais investimentos, fazendo com que a gente fosse mais independente comparado com o resto do mundo, né? Aí sim, cara, aí sim a gente está começando a pensar na mesma linha de raciocínio. Concordo com você. Sem dúvida. Afinal de contas, o nosso setor é o que mais emprega no Brasil, não é? Não, calma lá, veja bem. Aí já é uma outra discussão. Essa afirmação que você disse pode ser considerada uma falácia, cara. Porque pensa comigo, nas últimas décadas houve uma enorme migração da população rural para as cidades. E além disso, os campos eles ficaram cada vez mais modernizados. Ou seja, muito daquela mão de obra braçal que era utilizada antigamente, hoje foi substituída por grandes colheitadeiras, máquinas autoguiadas, equipamentos que não precisam do manuseio humano. Então, afirmar que o setor agrícola ainda emprega e é o que mais emprega no Brasil é um tanto quanto exagerado. A gente tem que analisar com um pouco mais de cautela essa afirmação. Ah, entendi, seu João. Faz totalmente sentido. Mas o que o senhor sugere para que o Brasil volte a crescer e se torne novamente uma potência mundial nesse setor? Então, cara, como que a gente acabou de discutir, eu acho que sem dúvida esses dois fatores, primeiro, a modernização e segundo, novos investimentos no setor são extremamente importantes para que a gente alavanque esse setor no nosso país. Então, eu acho que os grandes produtores rurais eles devem aproveitar essas tendências tecnológicas que estão surgindo, utilizá-las da melhor maneira possível, realmente otimizar suas lavouras, suas produções, suas colheitas, de modo a minimizar os desperdícios. E a partir do momento que esse setor se torne cada vez mais atrativo para os investidores, vai ser muito mais fácil captar recursos para justamente acompanhar todo esse desenvolvimento. Então, essa é a minha visão, cara. Queria saber se você concorda comigo. Ah, entendi, senhor João. Concordo plenamente com o que o senhor falou. Se o Brasil se atentasse a seguir o que o senhor falou, eu acho que ele seria um grande país novamente nesse setor. Concordo também, Felipe. Eu acho que esse é o caminho. A gente tem que torcer para os nossos governantes terem essa mesma visão. Verdade. Isso ia facilitar bastante. Sim. Bom, deixa eu voltar ao serviço que eu tenho bastante cenoura para colher. Pô, não quero tomar seu tempo. Fica à vontade, cara. Manda um abraço para as crianças, para a Silvinha, que tudo de bom. Pode deixar. E vamos seguir firme. Vamos lá. Um abraço. Obrigado.